Bom, pessoal. Bom, pessoal, boa noite. O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais agradece a presença de todos para esse curso hoje. A gente agradece a presença da professora, que vai estar falando para a gente hoje. Bom, Biologia e Terapêutica pela Unicamp, consultora para regularização de produtos junto à Anvisa e implantação de sistemas de qualidade e boas práticas de fabricação. Ela montou e certificou junto à Anvisa as etapas de equivalência farmacêutica, clínica analítica e estatística para estudos de biodisponibilidade e bioequivalência para medicamentos genéricos e similares nos laboratórios da Bioagri Pharma e na indústria farmacêutica EMS. Ela foi gerente de registro de produtos da FURP, gerente de qualidade da distribuidora Medix, professora da disciplina de biodisponibilidade de medicamentos do curso de graduação em farmácia e de pós-graduação nos cursos de gestão industrial farmacêutica, assuntos regulatórios e formação de auditores em vigilância sanitária das faculdades Oswaldo Cruz e professora da disciplina de farmacocinética do curso de pós-graduação em medicina farmacêutica da Unifesp. Atualmente, ela é diretora técnico-científica da Invel, na indústria farmacêutica UCI-Pharma, professora da disciplina de farmacocinética do curso de pós-graduação em medicina farmacêutica do Instituto Sírio-Libanês e sócia-diretora na Quality Pharma Consultoria e Assessoria. Ela é coordenadora e docente do curso de MBA em Gestão Industrial, Farmacêutica e Assuntos Regulatórios do IPOG. Vou passar a palavra para ela agora. Professora, é um prazer ter você aqui conosco essa noite. Eu que agradeço o convite do CRF Minas Gerais, né, para a gente vir conversar um pouquinho sobre esse tema, né. Agradeço antecipadamente. Espero que seja um momento de troca para a gente, porque estamos passando por esse momento juntos, né. A maior parte aqui, pelo que já foi questionado anteriormente, são profissionais da indústria, né. Então, nós estamos juntos aí tendo a vivência prática de como lidar com essa alteração que nos é trazida pela RDC 73. O IPOG é um parceiro do Conselho Regional de Farmácia aqui de Minas, né? Então, a gente vai trocar um pouquinho com vocês essa informação, ouvir as dificuldades. Esse assunto já foi feito em São Paulo, já foi feito em Anápolis, né, com quase 300 pessoas em Anápolis, porque a gente tem um polo industrial importante lá, né? Então, quando houve essa primeira conversa, tinham muitas pessoas presentes para a gente tentar levar um pouquinho do que sabe e também aprender, né? Porque a gente sempre está trocando, né? E essa é a proposta dentro dessa prerrogativa, né? Uma conversa rápida, porque esse assunto ele é extenso. Tá? Como ele colocou, a gente tem nessa parceria com o IPOG, curso de formação de profissionais para gestão industrial farmacêutica, né? Mas também um curso de assuntos regulatórios com o IPOG, que aí envolve todas as áreas sanitariamente reguladas, cosméticos, medicamentos, produtos médicos, saneantes e domissanitários, enfim, né? Já é um curso mais abrangente e não focado totalmente no público farmacêutico, né? Aí eu já tenho médicos, biólogos, enfermeiros, químicos, enfim, advogados que trabalham em consultoria e assessoria, então buscam esse curso para ampliarem aí os seus horizontes em relação à regularização de empresas e regularização de produtos dessas empresas sanitariamente reguladas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Queria pedir para vocês ficarem muito à vontade para me interpelar. A gente está passando também ao vivo isso, né, pelo Facebook. Se a gente também receber questões, nós vamos responder, vamos estar aí abertos para esse questionamento, né? Então, fiquem bem à vontade, vamos tentar ir trocando um pouco, né, desse assunto. A gente vai falar, então, dos desafios e os impactos que a gente tem nesse pós-registro, da forma como ele se mostra para nós atualmente. Estou um pouquinho preocupada com o pessoal que está aí na ponta, está me vendo, aqui ainda tem alguns lugares. Quer sentar aqui? Tem um lugar bem aqui na frente, se você se sentir mais confortável, para você não ficar toda tortinha aí durante a apresentação. Então, a gente vai falar da RDC 73.
Na verdade, essa parte, eu vou conceituar na sequência, que a gente precisa fazer, né, no pós-registro, ela está só sob a questão da revisão e a comunicação do risco. Ah, como assim, né? Então, na verdade, esse assunto da aplicação de risco, se falando das ferramentas para análise quali e quanti do risco, né, a Anvisa está pedindo para que a gente faça isso, ela não deve ser aplicada somente ao final do processo, né, ou depois que o medicamento está registrado, né? Então, vamos conceituar o início primeiro um pouquinho, né? Então, essa questão do gerenciamento de risco na indústria farmacêutica, ela precisa começar lá no desenvolvimento, lá na concepção do produto, né? Lá no início. E é isso que hoje está deixando a nossa rotina tão complicada. Porque nós não temos, por assim dizer, a imagem inicial daquele produto. Né? Qual era a imagem daquele produto que foi testado, que é o meu biolote? Eu não tenho essa imagem, eu não tenho essa análise de risco daquele produto. Então, agora, quando eu vou fazer essa alteração e construir um novo NPR, como a gente fala, utilizando o FEMEA, né, que é uma das ferramentas mais comuns para a gente conseguir fazer a avaliação quantitativa, né, do risco, eu não tenho o que comparar. É essa a maior dificuldade que a indústria está encontrando. Tá? Por quê? Porque desde o início dessa política no Brasil, nós não fomos instruídos e talvez não tivéssemos, talvez não, seguramente, eu estava lá, até o presidente brincou, né, e falou isso, eu estava lá, eu vi, a gente não tinha mesmo preparo naquele momento para esse tipo de desenvolvimento. A nossa política estava começando, o Brasil estava passando a exigir estudos de eficácia e segurança, a priori para os seus genéricos, depois de 2003 a gente começou a ter prerrogativas e requisitos para o desenvolvimento dos nossos similares já registrados e os novos similares que estavam surgindo. Então, naquele momento, realmente, a gente não estava preparado. E muitas vezes a gente desenvolveu esses produtos sem avaliar da forma correta o que era necessário, simplesmente olhando para a execução dos ensaios de avaliação de eficácia e segurança, ainda que por medida indireta, né, estudos comparativos de equivalência e bioequivalência, e muitas coisas depois, na hora de se aplicar isso na rotina industrial farmacêutica, a gente assistiu coisas que não se conseguiam reproduzir. Então, eu tinha um produto que, teoricamente, e na prática, em um determinado grupo de sujeitos, ele era bioequivalente ao seu medicamento de referência, e industrialmente ele tinha problemas. E aí, quando um produto não nasce corretamente, o que vai acontecer depois que eu registrei? Mudanças pós-registro. Tá? Então, na verdade, hoje é esse o ponto central. A gente tem que mudar esta questão. A RDC trouxe já essa prerrogativa, pedindo para a gente o RDF, pedindo para que a gente faça um relato sobre o desenvolvimento dessa formulação, dessa forma farmacêutica, que a gente olhe a IFA, que a gente olhe os solventes residuais, que a gente crie perspectivas em relação à degradação já da IFA, qual é a rota de síntese, qual é a metodologia que eu vou utilizar, tem que ser no começo, gente, eu quero dizer, né? Então, o nosso desafio hoje é que a gente tenha esse mercado desta forma e as próprias resoluções que foram colocadas para nós, primeiramente a 893, né, de 2013, depois a 48 de 2009, elas nos deram ainda outras possibilidades em regulamentação, né, regulamentadoras para continuar fazendo a coisa, essas alterações pós-registro, ainda que monitoradas pela agência, mas não da forma correta do ponto de vista de análise de risco. E a 73 também, ela tem uma prerrogativa bem interessante, à semelhança do que já acontece no FDA, de partilhar a responsabilidade com o fabricante. A agência quer isso de nós. Então, muito mais do que simplesmente fazer um peticionamento, ela quer a nossa análise nessa documentação. E, pelo que eu tenho percebido pelas indústrias, por onde a gente tem tentado ajudar, por onde a gente está passando, as indústrias ainda têm uma resistência muito grande nessa questão do envolvimento dos profissionais dentro da própria indústria, ou seja, a doação desse tempo necessário para essa análise crítica do que está sendo feito naquela alteração.
Tá? E vai ter que fazer, porque inclusive assinar esse documento de análise técnica, esses elementos o farão. Está devidamente esclarecido isso na RDC 73 e no parecer de análise técnica que a gente vai comentar um pouquinho sobre. Tá? Então, na verdade, a gente lá no começo, a gente tem que analisar o risco, identificar quais são os atributos de um produto, né? Identificar os perigos, né? Qual que é a estimativa desse risco de alguma coisa com aquele produto que eu estou desenvolvendo sair fora da especificação devida. Eu tenho que desafiar o produto no seu desenvolvimento. É impossível a gente fazer isso aqui da maneira como precisa ser feita com os 3 lotes já em escala industrial. A gente tem que desafiar o produto enquanto ele está sendo desenvolvido. E a gente, na prática, sabe quão difícil já é para conseguir se fazer os 3 lotes, né, referentes a um fabricante do fármaco. Tá certo? Então, existe a questão da dificuldade real, mas a gente vai ter que transpor esse momento também, como tantos outros aconteceram, para poder construir efetivamente a identificação desses atributos e estimar bem o risco, né, para essa análise. Esse seria um primeiro momento. Depois, a gente vai para uma etapa dentro desse item que se chama gerenciamento de risco na indústria, que se chama avaliação do risco. E aqui é o momento onde a gente decide, de acordo com o que você estressou o produto, de acordo com o que você desafiou o produto, você decide aceitar esse risco. Você vai aceitar o risco e vai procurar fazer a avaliação desse risco residual e a questão da aceitação do risco global dentro daquela prerrogativa que, a posteriori, você avaliou o produto do ponto de vista de eficácia e segurança, a gente testa um lote em relação a esse parâmetro para comprovar para o agente regulador que o produto é seguro e eficaz, e a partir dali são as suas boas práticas e o conhecimento em relação aos riscos envolvidos no seu processo fabril que vão te garantir que todos os lotes fabricados a partir daquele momento, eles vão estar sendo fabricados à semelhança do biolote testado e aprovado do ponto de vista de eficácia e segurança, ainda que por avaliação indireta dessa segurança e eficácia. Os estudos comparativos, que é o que a gente, na maioria, acaba fazendo. Ou mesmo que a empresa seja um fabricante de medicamento novo e inovador e desenvolva estudos de fase 1, 2 e 3. Tá certo? Então, tem que estar preocupado com essa questão, porque a gente comprova esse tripé para registro de um produto sanitariamente regulado, existe um tripé. Eu tenho que comprovar a segurança, eficácia e a qualidade. Qualidade se dá por meio da minha certificação em boas práticas, seja ela qual for a área sanitariamente regulada, e a questão da segurança e eficácia é por meio dos estudos que eu fizer. A partir dali, eu tenho que garantir as condições desse biolote. Qualquer alteração que seja feita, aí eu tenho que avaliar se ela é uma alteração muito impactante ou não sobre essas características do biolote, para eu poder saber se eu devo ou não fazer essa alteração. Existem hoje determinadas fotografias que não existem e a empresa já se perdeu nas alterações pós-registro que foram feitas, e a RDC 73 é clara, ela pede para a gente olhar para o biolote, porque foi ele testado. E a empresa não sabe, às vezes, reconstruir esse quebra-cabeça. Então, vai fazer mudança pós-registro, nós vamos ter que olhar o histórico e vir, sim, de lá de trás, fazendo essa avaliação a cada alteração que foi feita. Tá? Pois a gente tem uma parte que se chama controle do risco. Então, durante o processo, aqui já se falando em validação concorrente, depois da transferência de tecnologia, eu tenho que a gente precisa fazer a validação, né, e acompanhar o processo, porque é por meio desse processo que eu obtive o biolote testado e que se mostrou um produto seguro e eficaz, certo? E nesse momento eu vou verificar se existem falhas que podem acontecer, implemento controles em processo, para quê? Para manter essa característica de fabricação, a homogeneidade lote a lote, sobre um limite superior e inferior de fabricação, buscando mimetizar o mesmo biolote, sempre em relação a ele. Tá?
e a validação do processo que é fundamental. Hoje, com a 60, né, agora com a 200, a gente passa a ser solicitado no peticionamento de registro que a gente já apresente essa validação para a agência. Mas, anteriormente, a gente não tinha essa prerrogativa. Nem o RDF, nem a validação. A gente fazia a validação concorrente. Tá certo? Coisa que, se a gente fosse comparar com a indústria de produtos para a saúde, produtos médicos, não se colocaria um produto no mercado sem uma validação prospectiva nunca. Agora que nós estamos em indústria farmacêutica, principalmente na fabricação de genéricos e similares, sendo solicitados a apresentar os estudos de validação prospectiva. É na prospectiva que nós vamos efetivamente conseguir perceber, desafiar o produto e ver onde é que a falha vai acontecer. Mas muitas vezes a gente nem sabe isso. A gente vai conhecer essa possibilidade de falha na prática, quando o lote já está rodando e registrado. Né? E depois a revisão do risco. Então, que pela experiência pós-produção, a gente precisa revisar. Então, vai ter aí a análise crítica dessa experiência, que muitas vezes é negativa, e dentro desse contexto, a mudança. São essas as fases. Mas eu quero dizer para vocês que essas duas iniciais, elas estão ligadas à concepção do produto. E que a gente, por muito tempo, não realizou da forma como precisava. Então, na verdade, dentro dessa primeira fase, né, da análise do risco, a gente tem a questão do ciclo de vida, o ciclo de gerenciamento, o insumo farmacêutico, eu tenho que considerar os recipientes, as embalagens que eu vou utilizar no meu produto, né? A questão da tecnologia de produção, a transferência dessa tecnologia, escalonamento, análise do risco, o biolote que vai ser testado do ponto de vista de equivalência e bioequivalência, a validação prospectiva e o registro. A posteriori, na segunda fase, então, de avaliação do risco, nós temos guias que são importantes, que a gente conheça, né, e implemente, que falam sobre a questão do gerenciamento propriamente dito, desenvolvimento farmacêutico, sistema de qualidade farmacêutico, né, que são guias do ICH, Q8, Q9, Q10, e as decisões, portanto, dessa aceitação do risco ou não. A validação e controle do risco, o controle em processo, os planos de amostragem para nos responderem se o processo está sob controle, ou seja, considerando a análise do risco, a aceitação dele, se o processo está controlado, se esse risco está sobre o nosso olhar e sob o nosso controle. E se ainda assim nós estamos fazendo um produto que vai atender a especificação que foi testada e que o produto mostrou-se equivalente, bioequivalente, no caso de um produto que tem aí prerrogativa de ser um genérico ou similar a um medicamento de referência designado pela agência. A parte, então, de validação e o controle de risco, por meio de detecção. E, por fim, se eu precisar, a situação, então, da revisão propriamente dita. Ou por que se chama revisão e comunicação do risco? Porque, em determinadas situações, esse produto, ele foge da nossa mão. E ele apresenta erros que fazem com que essa prerrogativa ela saia do nosso controle. Às vezes não é algo que você tenha um produto saindo da especificação, mas algo que acontece com o produto fora da sua empresa, já na mão do consumidor final. E que te obriga, muitas vezes, a fazer o recolhimento desse conteúdo. Então, você vai ter que mitigar o risco. Ou seja, como é que a gente vai mitigar o risco de uma coisa que já está disponibilizada? Fazendo o recolhimento, trazendo o produto de volta para a empresa. Tá? E comunicando isso. A gente vai, infelizmente, comunicar, só que a gente sabe muito bem todos os desdobramentos dessa prerrogativa, né? Expor a empresa a uma situação de comunicação e a um recolhimento não é nada agradável para ninguém, principalmente considerando a imagem da empresa fora todos os gastos relacionados a essa questão, né? Então, aqui a gente tem, para essa revisão, a revisão periódica de produto, o RPP visa fazer com que a equipe dentro da indústria farmacêutica cheque periodicamente como é que esse produto está se comportando, né? O que está sendo informado pelos nossos consumidores finais?
Nós tivemos recolhimentos, nós tivemos reclamações, esses dados estão sendo cruzados ou estão sendo trabalhados individualmente e a gente não liga uma coisa com a outra, porque a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. Então, a revisão periódica visa fazer com que a gente consiga associar uma reclamação de cliente com recolhimento, com problemas durante o processo fabril que a gente pode ter encontrado, né? E enxergar o produto e os defeitos que ele pode ter e que, infelizmente, nas etapas anteriores de concepção do produto, a gente não conseguiu determinar. Ou negligenciou, por pressa, porque nós tínhamos que fazer rapidamente o produto, fazer a bioequivalência e colocar o produto no mercado. Tá certo? Então, dentro dessa situação, a gente tem a revisão periódica, a farmacovigilância e o recolhimento, que pode ser uma alternativa, né, para mitigação do risco. O controle de mudança, porque pode ser que essa mudança seja benéfica e não seja tão impactante. E, às vezes, também a mudança é impactante, mas você prefere assumir, talvez, a proposta de um novo estudo e manter o produto nessa condição e fazer isso, né? Fazer o controle de mudança. E a questão do histórico de mudança do produto, o HMP, que é a ferramenta pela qual a Anvisa está dizendo que a gente vai utilizar nas implementações imediatas para fazer as alterações e documentar dentro de casa. Então, de forma compartilhada, como eu vinha falando, a agência está deixando algumas ações sob nossa responsabilidade. Agora, não se deixem enganar, né? Em breve, pelo que a gente tem de perspectiva, as auditorias regulatórias retomam. E, em loco, fica muito mais fácil para os agentes sanitários enxergarem tudo o que a gente fez enquanto equipe e avaliar a nossa documentação de registro. Tá? Então, numa situação dessa, onde a alteração é imediata e você vai implementar, se cerque de cuidados para que toda a documentação esteja devidamente disponibilizada, não implemente nenhuma medida antes que tudo isso esteja fechado, analisado pela sua equipe, certo? Para que vocês não tenham aí nenhum problema com a agência, né? E dentro dessa alteração, hoje nos é solicitado o parecer técnico da empresa, que é o PAT, ou você também tem a possibilidade de descontinuar o produto. Porque a gente bem sabe, né, quem é da indústria está acompanhando, a fila de novos registros ela tem ido muito mais rápido do que as filas de pós-registro. Às vezes, se você consegue mitigar o risco, é melhor você manter o produto no mercado, vai controlando isso, desenvolve paralelamente o mesmo produto agora com os erros, as falhas dele corrigidos, porque você já as conhece, peticiona um novo registro, né? E, efetivamente, quando da publicação, você abre mão do outro registro. Tá? Tem a questão da marca, que isso tudo tem que ser discutido, tem regras também a respeito da manutenção do nome, tá certo? Que precisa a empresa avaliar com calma, mas a agência tem dado suporte. Às vezes vale mais a pena e é melhor para a companhia do que fazer uma alteração, porque numa condição de alteração, enquanto a Anvisa, aquilo que couber a anuência da agência, enquanto a Anvisa não efetivamente avaliar o seu processo, você não pode implementar também. Tá? Então, se há uma alteração tão grave a ponto de você ter que executar um novo estudo, talvez valha a pena você começar de novo e fazer certinho desde o início. Tá? Veja, não estou dizendo que é para você fazer, tá? Só estou dizendo que é para você avaliar caso a caso, considerando o que você tem na mão de problema, né? Pesar os prós e contras, mitigar o risco enquanto você puder, não tirar o seu produto do mercado para você não ficar sem essa fatia de mercado, mas avaliar friamente o que pode ser feito. Então, aqui, na verdade, dentro de tudo isso que a gente falou, nós estamos falando do famoso ciclo de Edward Deming, né? Do ciclo PDCA. É disso que nós estamos falando. Então, a revisão periódica de produto, a priori, né, o RPP, para o monitoramento do risco. Nós temos aí, a grosso modo,
dois caminhos, né? Então, os responsáveis lá, em relação à equipe de revisão periódica do produto, eles devem se reunir, isso já é solicitado para as equipes que seja feito dessa forma. Não está acontecendo assim, isso aqui é um documento que fica na mão da garantia, como se fosse responsabilidade exclusiva da garantia, está errado, não é para acontecer dessa forma. E a garantia também, muitas vezes, não olha isso de forma holística, apropriada, precisa fazer, tá? E os responsáveis, então, com base nesses resultados, precisam verificar se o risco está sob controle ou não. Se não, vai ser necessário que a gente faça a mitigação do risco. Vou mitigar o risco. E aí nós temos apenas dois caminhos, de forma bem simplista, para seguir. Ou você vai descontinuar o produto. Essa é a sua decisão. Porque o risco é muito maior do que você pode assumir. Pela imagem da empresa, enfim. Pelo que o produto representa dentro do seu portfólio. E o outro caminho é a alteração. Não, a gente vai fazer a mudança. Tem muito o que fazer, né? Descontinuar também não é simplista, tem regra, tem lei para descontinuar, principalmente se você tiver enquadrado, né, como um produto de referência, você tem regras junto à agência para seguir, certo? Então, desde a concepção, verifiquem que isso aqui é uma espiral, né? Ela não para nunca, eu estou sempre melhorando. Então, eu tenho aí, desde a concepção até a descontinuação do produto, que avaliar. E a minha base decisória é o comportamento desse produto ao longo da comercialização e fabricação dele. Então, eu tenho a anuência, a revisão periódica, eu posso ter que agir corretivamente, e se eu achar que vou fazer a correção, eu vou mudar. Vou entrar com a alteração. Bom, em relação à descontinuação do produto, como a gente falou, é a melhoria contínua, né? O tal do Kaizen que os grandes gurus da qualidade preconizam. Então, a da concepção, onde eu fiz a análise e avaliação do risco, como eu ia fazer essa tratativa, eu aceito e resolvo fazer a transferência, então, de tecnologia, testo o produto, avalio sua eficácia e segurança, obtenho o registro. E inicio o processo. Bom, mas pelo meu histórico, a gente está tendo recolhimento, nós estamos tendo problemas no mercado, nós estamos com uma situação onde o risco não está sob controle durante o processo fabril. Você pode ter que, então, descontinuar. Isso é o ciclo de vida de um produto. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas vou ter que descontinuar. Isso faz parte do ciclo de vida, assim como morrer faz parte do ciclo de vida humano. Tá certo? É fato, é factível. A gente tem que aceitar isso. Para que você não chegue nesse momento, você tem que fazer uma concepção, desenvolver bem, estressar bem este momento. Para que efetivamente você conheça e analise, e avalie, e aceite os riscos no começo, lá na validação prospectiva. Não é depois que você já está fazendo o lote que vai para a rua, que vai ser comercializado. Ok? Ali você já tem que estar colocando isso sobre controle. Risco aceito, mas está sob controle. E eu tenho que ter essa imagem, essa fotografia. Essa análise de risco tem que começar lá na concepção. Então, hoje, quando as empresas querem fazer mudança, ela não tem nem a foto da concepção. Como é que ela vai comparar uma coisa e outra quando a Anvisa nos pede? Use o FEMEA, a ferramenta de análise de risco qualitativa, quantitativa, que a qualitativa é o uso da ferramenta. Para você conseguir colocar numericamente, saber onde é que você encaixou esse risco, se é alto, se é moderado, você está trazendo um produto um produto com risco alto, enquadrando ele agora numa alteração melhor para ficar com risco moderado, é legal isso, mas isso é análise quantitativa. E a qualitativa da empresa? E a análise técnica dos técnicos que estão ali acompanhando o produto? É isso que é vital para a agência, é isso que a agência quer, deseja de nós. Certo? Então, pode acontecer que você tenha a descontinuação. Então, se você tiver que descontinuar, a gente tem a prerrogativa da RDC 18. A Anvisa tem instrumento legal para impedir que os laboratórios retirem seus medicamentos do mercado, assim. Tá? Então, exceto em casos de interdição, pela falta de cumprimento de itens relacionados à BPF, você não vai simplesmente tirar o seu produto do mercado.
Então, as empresas elas têm que comunicar a descontinuação definitiva ou temporária da fabricação ou importação de um determinado item, com pelo menos 180 dias de antecedência para a Anvisa, e assegurar o fornecimento normal do produto durante esse período. O desrespeito a essa definição está sujeito a penalidades previstas na 6437. Em relação à farmacovigilância e ao recolhimento, a gente tem algumas regras também, né? A questão de segurança e eficácia, considerando o mercado da forma como a gente tinha quando a RDC 73 foi publicada, né? Eu tenho hoje a questão da RDC 17, a 60 já trazendo na prerrogativa relatório de desenvolvimento farmacotécnico, as questões pertinentes à validação prospectiva, então eu já tenho que fazer a análise do risco, isso já era trazido na 60, né? Hoje a gente está com a RDC 200 de 2017, ainda demorou um pouquinho para ela entrar em vigor esse início de ano aqui, mas basicamente alteração é nada, foi separado aí as questões mais relacionadas ao IFA, né, pormenorizou um pouco mais, mas isso já estava descrito na RDC 60, tá certo? E a questão do recolhimento, se você precisar. Então, nós temos regulamentos para que você tenha atendimento pleno aos preceitos de eficácia, segurança e qualidade para o seu produto. Então, espera-se que um produto tenha benefício terapêutico, ação farmacológica preservada e perfil toxicológico seguro, ou pelo menos controlado, né? Para a parte de farmacovigilância também temos regras. Nós temos a RDC 4, a portaria do CVS, no caso, estabelecendo para a gente o que deve ser feito, como notificar, RE2, a IN14, que são guias aí para essa elaboração do relatório periódico de farmacovigilância, as diretrizes para o gerenciamento do risco em farmacovigilância e os guias aí de boas práticas de inspeção em farmacovigilância para detentores dos medicamentos no Brasil. Em relação ao nosso assunto fundamental, né, que é a parte de mudança, controle de mudança, o que a gente tem, então? É a melhoria contínua, você concebe e considera que deve, sim, fazer a alteração do seu produto, né? Então, você aceita essa situação, vai se fazer a abertura de um controle de mudança. Não criticando, mas, assim, às vezes a gente passa por algumas empresas para fazer, colaborar com assessoria, consultoria. Tem empresas farmacêuticas que abrem controle de mudança para tudo. O controle de mudança ele é um documento que tem que estar atrelado à alteração do seu produto. Tá certo? Não em relação a projetos de alguma área, troca de filtro, ar-condicionado. Tem empresa que abre controle de mudança para tudo. O controle de mudança, ele deveria ser aberto para o seu produto. Para outros assuntos, você pode abrir, sei lá, controles de ação corretiva e preventiva. Tá? Para o produto, você abre CM. Porque a hora que você abre o CM, você está dizendo, olha, o produto foi alterado em relação ao momento em que ele nasceu, ao momento em que ele foi concebido, né? Tá certo? E muitas vezes a agência agora, acredito, que vai passar a chegar na nossa organização e pedir, cadê a sua lista de CM? E por ela vai saber efetivamente o que você está alterando. Nós temos que ter essa lista na nossa empresa. Certo? Se as auditorias regulatórias voltarem, como é que a agência vai saber o que você mexeu? Vai ser por uma lista, né, de alterações. Então, o controle de mudança e o histórico das mudanças que é o histórico de mudança do produto, o HMP, é um documento que a gente já trabalha na indústria, mas hoje ele traz essa responsabilidade, né, maior ainda de anexar todas as evidências relacionadas a qualquer alteração que a gente faça. Isso é a melhoria contínua. Então, de acordo com a RDC 73, dentro dessa prerrogativa, o documento que nos estabelece quais são os procedimentos para essa mudança pós-registro, né? E cancelamento de registro também de medicamentos. Vejam, aqui também já abre essas duas prerrogativas, né? O cancelamento ou a alteração. Ela entrou efetivamente em vigor
em fevereiro de 2017, porque nós tivemos aí um tempo de maturação, por assim dizer, né, dessa norma, as pessoas não estavam preparadas, nós não usávamos ainda ferramentas de análise de risco na nossa rotina dentro das indústrias, nós não estávamos assim muito confortáveis com essa situação, tá? Então houve aí muita dificuldade na aceitação por parte do setor regulado, até que a coisa aconteceu e nós estamos trabalhando para se adequar. O importante foi aquilo que a gente já comentou um pouquinho, né? Eu não posso esquecer da prerrogativa do biolote. Né? Qual que é o biolote dentro desse contexto da mudança, né? Do controle da mudança? Se você é técnico, né? Equipe de desenvolvimento farmacotécnico, equipe de desenvolvimento de método analítico, equipe, de forma geral, considerar que essa alteração ela vai impactar os parâmetros do seu biolote, né? Isso já demonstra que o seu produto agora já não é mais aquele produto. É um outro agora. Não, mas é o mesmo registro. O número pode até ser o mesmo, amigo, mas do ponto de vista prático, não é mais. É um outro produto. Não devemos nem comparar os resultados históricos da nossa casa a partir do momento que você tem uma mudança num produto e isso vai para o mercado, porque agora é um outro produto, não é mais aquele que você tinha registrado. Até o versionamento é importante para a gente conseguir entender o comportamento desse produto quando ele vai para o mercado depois de uma alteração. E a gente também não faz isso. Então é importante que a gente saiba que vai existir. Não, a alteração é uma coisa pequena que eu vou fazer, não vai impactar aqui. Então, tudo bem. Então, pode ser que seja, né, uma alteração, uma metodologia, eu vou fazer aí uma melhoria em relação vou deixar o método mais seletivo, enfim, se for para melhor, ótimo. A gente vai fazer essa análise e demonstrar claramente que essa alteração, ela é melhor, ela é benéfica para o produto. Vai ser melhor para a gente poder fazer esse produto para colocar no mercado ou para analisar, enfim. Tá? Aqui outros gráficos, né? Então eu comparo esses dois produtos e efetivamente começo a fazer um monte de alterações ao longo do caminho. Mas eu não fiz outro teste. Será que esse perfil permanece o mesmo? Eu até brinco, né, que vocês são bem jovens, né, então já devem ter ouvido falar dos recipientes de uma maneira diferente, mas nas minhas universidades me contavam que os recipientes eram os bonzinhos, eram os inertes, né, e não é nada disso. Eles é que são os maléficos da situação. Certo? Mudança, simples lubrificante. Eu na faculdade, quando fiz a primeira vez um comprimido, coloquei o estearato de magnésio, achei o máximo, ele ficava lindo, brilhante, era maravilhoso aquilo, põe aí um monte. Mas ele muda completamente a partida do fármaco, da sua forma farmacêutica. Então, hoje, né, depois de ter estudado a questão da biodisponibilidade, não é assim, não é legal. Ele não é bonzinho. Tá certo? Então, a gente tem que analisar com bastante calma, porque pode ser que você tenha um produto, né, que era assim, mas hoje, com as alterações que você foi fazendo, ele já não é mais isso. Então, as pequenas alterações de formulação, elas impactam, sim, a partida do fármaco da sua forma farmacêutica, ponto. Tá certo? Maior ou em menor grau. Algumas coisas a gente consegue até in vitro acompanhar e ter uma certa segurança em relação à alteração. Mas existem alterações que efetivamente devem ser testadas novamente. Quem tem que chegar a essa conclusão é a equipe técnica, e muitas vezes a equipe técnica se encolhe, né, se faz de morto, né? E acha que, não está escrito isso aqui, eu vou pela lei do menor esforço, eu não vou fazer nada, não foi exigido de mim. Tá? Então, há que se tomar muito cuidado, porque esses perfis eles podem mudar drasticamente. Então, tem que ter análise técnica, mesmo.
até nem fazia sentido, né? Há anos atrás, por exemplo, quando eu fui trabalhar na FURP, era uma prerrogativa de uma época onde se faziam já os estudos de bioequivalência, né, para os medicamentos, no caso das empresas fabricantes públicas, eram similares. Por que eram similares na época? Porque não se fechava a aquisição da IFA em até 3 fabricantes do fármaco no máximo, como sempre existiu para o genérico desde o início da política de medicamentos genéricos no Brasil. Que sentido fazia? Muitas vezes, para mim, não fazia sentido nenhum. A gente estudava o produto, analisava, fazia os estudos de estabilidade para 3 fabricantes do fármaco, quando se tinham 3 fabricantes para se apresentar para a agência, e daí, no processo de licitação, entrava um outro que a gente nunca tinha visto e vendia o ativo para mim. Que sentido fazia? Certo? Não fazia sentido nenhum. Então, graças a Deus que as coisas mudaram. Tá certo? A agência ela tem toda a responsabilidade, e nós também, enquanto profissionais da área, de melhorarmos os nossos entendimentos em relação a essas prerrogativas, né? Então, ela teve como objetivo essa resolução de classificar as mudanças pós-registro de medicamentos, né, e trazer aí critérios mínimos para uma documentação onde a Anvisa, de certa forma, divide conosco a responsabilidade, colocando mudanças mais simples sob a nossa possibilidade de implementar imediatamente. Então, nossa responsabilidade, né, de acordo com a classificação da mudança, que está bem descrita no regulamento, visando garantir a qualidade, segurança e eficácia desses produtos. Então, ela traz, na sua primeira porção, a questão das definições e documentos descritos. A gente tem o histórico de mudança do produto, que já era nosso conhecido. O protocolo de estudo de estabilidade, que também já era nosso conhecido. Estamos com uma consulta pública agora, né, que vai trazer também outros impactos. Estejam atentos, né, quem já está acompanhando. Eu, semana passada, na sexta-feira, tive numa reunião lá em São Paulo, na LANAC, já com profissionais da indústria discutindo algumas coisas já sobre essa consulta. Acho que vai nos impactar mais uma vez, de forma, num primeiro momento, mais fortemente, mas depois também vai ser bom para a nossa área. O que ela chama de procedimento ordinário aqui, né, onde requer protocolo para a manifestação favorável da Anvisa para essa alteração que a gente fizer. O procedimento simplificado é um procedimento exclusivamente para petições que são classificadas como de implementação imediata, então que as empresas vão poder fazer sozinhas, né? E o parecer, aí sim, um documento totalmente novo, que é o parecer de análise técnica da empresa. A empresa, então, detentora do registro, precisa, com o mínimo de critérios, elaborar essa documentação. Existe hoje um modelo, nós fomos caminhando, né, para essa revisão, para essa elaboração desse parecer técnico, para que todo mundo possa fazer da mesma forma esse documento, né? Então, a mudança de implementação imediata, ela vai ser descrita no HMP. Essa alteração, ela pode ser feita protocolização individual, né, mas deve conter todas as provas satisfatórias para que essa modificação siga o que está prescrito aqui, definido nesse regulamento. O HMP da empresa, ele deve registrar todas as informações a respeito do histórico anual do produto, isso a gente já fazia. E ela vai se aplicar, essa resolução, a todos os medicamentos novos, similares e genéricos, assim como já havia o afunilamento com a 60, né? Quando a gente deixou de ter a 136 e a divisão entre genérico e similar, nós tivemos um regulamento só para todos esses produtos, né? Então, as mudanças são classificadas de acordo com o potencial impacto em relação à qualidade, segurança e eficácia do produto. Pode ser de implementação imediata e pode depender de aprovação prévia da Anvisa.
As mudanças elas podem ser concomitantes, múltiplas e concomitantes. Então, são decorrentes de uma mudança principal prevista pela RDC 73. E elas também podem ser mudanças múltiplas paralelas. Então, 2 ou mais mudanças que são simultâneas e diretamente relacionadas e que são protocolizadas em conjunto. As mudanças são classificadas de acordo com o procedimento, né? Peticionadas de acordo com o procedimento ordinário. E se você tiver que aguardar a manifestação da agência, segue a formatação que a gente já tinha até a 48/2009, a formatação que a gente já tinha na 893 de 2003. Tá? Não muda nada. Se a empresa tiver problemas em relação à implementação, ou seja, fez alteração, não adequou todas as provas necessárias ao HMP, não construiu o PAT de forma adequada, não fez análise de risco, qual e quant, enquadrando a mudança e a decisão da equipe na tomada da prerrogativa da mudança, a empresa vai ter aí situações de suspensão para protocolizar segundo o procedimento simplificado. Está tipificado nos artigos 35 e 45, e aí ela volta, a empresa, a ter que utilizar o procedimento ordinário. Tá? Volta para ter que solicitar a anuência da agência para tudo que for necessário em relação a pós-registro. Então, a empresa precisa efetivamente fazer a coisa como está definido. As mudanças de implementação imediata serão permitidas quando todas as provas requeridas estiverem anexadas ao HMP, disponível na empresa ou a petição individual protocolizada, exceto quando a referida mudança for paralela a outra, que requer a prévia aprovação, hipótese em que a implementação das mudanças e o preenchimento do HMP deverá ser feito somente após a aprovação da Anvisa. A implementação imediata das mudanças não impede análise a qualquer tempo da documentação exigida. A Anvisa vai voltar a fazer isso, eu acredito que in loco e logo. Tá? Só lembrando aos senhores que houve este momento no país até 2012 e nós tivemos muitos problemas, muitas empresas passaram por situações dolorosas deste momento, né, onde as auditorias regulatórias vinham para avaliar em loco o registro que estava registrado junto à agência, o que eu estava efetivamente fabricando dentro dos meus sites Fabris. E aí, só relembrando, né, pela descritiva do que nós temos em Constituição, adulterações em formulações registradas são enquadradas como crime hediondo. Certo? Só relembrando aí os senhores responsáveis técnicos dessa prerrogativa. É crime hediondo, inafiançável pela legislação em vigor, né? Então, é bom a gente estar atento para o que está fazendo, porque às vezes pequenas alterações acontecem no meu processo fabril e às vezes a gente nem toma ciência, às vezes o meu escritório da parte onde a equipe de assunto regulatório trabalha está deslocado do site fabril, né? E a gente fica como o marido traído, o último a saber, né? Quando a documentação chega, você fala, nossa, mas quem fez isso, né? Então, é melhor a gente estar um pouquinho atento para não ter surpresas depois. Em caso de indeferimento, as condições anteriores à mudança deverão ser restabelecidas imediatamente. Após a manifestação da Anvisa ou a fabricação do medicamento deverá ser temporariamente descontinuada. É o que está preconizado pela RDC 73. No artigo 7º, as mudanças que requeram aprovação prévia devem ser protocoladas e aguardar análise. Aqui no parágrafo, primeiro, após a aprovação, a empresa terá 180 dias para a implementação da modificação,
exceto quando houver manifestação contrária da Anvisa. Esse é o prazo. E a produção do primeiro lote, com a mudança aprovada, não será permitida a produção de lotes em condição diferente. A partir do momento em que você tiver anuência, você já segue fazendo o que foi aprovado. Quando houver mais de uma mudança simultânea para uma mesma apresentação, concentração e forma farmacêutica, a empresa poderá protocolizar essas mudanças paralelamente ou concomitantemente. Nos casos de mudança paralela, a empresa deverá protocolizar cada mudança individual, apresentando documentação única que contemple todas as provas relativas a cada um dos assuntos da petição. A descrição das alterações paralelas e sua correlação devem constar da justificativa, que se refere ao artigo 15, inciso 3º dessa resolução. A requerente deve apresentar avaliação do efeito aditivo de mudanças individuais, paralelas no que se refere ao potencial impacto na qualidade, segurança e eficácia do medicamento e apresentar provas adicionais quando necessário. Então, nos casos de mudança concomitante, o peticionamento deve ser referente à mudança principal e a informação sobre a mudança concomitante deve ser descrita na justificativa. Aqui um ciclo básico em relação à solicitação da mudança, avaliação do impacto no projeto, se a gente vai fazer alteração ou não, é também uma situação decisória. Eu vou ter que replanejar o projeto, né? E efetivamente fazer a alteração ou não. As únicas mudanças que serão consideradas como concomitantes são aquelas explícitas nessa norma. Devem ser apresentadas as provas relativas a todas as mudanças. Quando a documentação solicitada em mudanças concomitantes for divergente, deverá ser apresentada a documentação relativa à mudança principal. Nos casos das alterações pós-registro, não previstas nessa resolução, a empresa deverá entrar em contato com a Anvisa. Hoje a Anvisa abre a prerrogativa da gente fazer via Skype, muitas reuniões, né? Muitas vezes a gente não precisa se deslocar para ir até Brasília, perdemos o dia inteiro nessas reuniões, que são rápidas, são extremamente necessárias, mas é muito bom, se pode ser via Skype, você está dentro da sua empresa, resolve muitas coisas, não se desloca, né? Então é interessante para poder esclarecer algumas coisas, a gente até já solicitou, tem tido pronta resposta, tá? Eles marcam, esclarecem. As mudanças pós-registro previstas nessa resolução estão descritas no anexo 1. Então, o anexo 1, a gente vai entrar agora um pouquinho e falar sobre cada uma das partes. Ele traz detalhadamente quais são as prerrogativas de mudança existentes, né? E como isso se dá. A classificação da mudança é muito importante, né? Então, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo, qual vai ser o impacto para eu conseguir classificar de forma adequada. Então, as mudanças relacionadas ao insumo farmacêutico ativo, elas estão descritas no item 1, são modificações que vão de A a E. As mudanças relacionadas aos testes, limites de especificações e métodos analíticos do controle de qualidade, estabilidade do insumo farmacêutico ativo e medicamentos, estão descritas no item 2. São modificações que vão de A a H. E aqui, ressaltando... um ponto interessante, né, que às vezes o aluno tem essa dúvida. Na hora que eu for fazer a análise de risco, numa alteração de teste, né, limites de especificação, o que eu vou estar analisando na ferramenta de risco são os testes que eu estou fazendo alteração e os parâmetros, os atributos desse teste. O quanto fazer essa alteração em relação a cada um desses parâmetros do teste que está sendo alterado, beneficiarão a análise do produto. Tá certo? O FEMEA, a análise, a ferramenta utilizada, ela é a FEMEA de produto. E aqui, numa alteração de teste, nós vamos fazer a análise do teste que está sendo alterado. Não adianta você colocar os atributos relacionados ao produto. Porque você mexer num método, você mexer numa especificação... efetivamente, vai mudar a forma de você analisar ou o intervalo de análise do produto, mas não muda o produto se a alteração é em relação a isso aqui. Às vezes o aluno constrói, né? O profissional constrói a análise do risco errada. Tá certo? Então, é o teste que precisa ser analisado na análise do risco aqui.
As mudanças relacionadas aos limites de especificações e métodos de controle de qualidade do recipiente estão descritas no anexo 1, item 3, modificação A, é um item bem curtinho, certo? Mudanças relacionadas à descrição e composição do medicamento, descritas no item 4, então modificações que vão de A a N, aqui sim a gente tem uma grande gama de mudanças relacionadas, mudanças em relação ao local de uma ou mais etapas do processo produtivo do medicamento, descritos no item 5, modificações que vão de A a H, mudanças relacionadas ao processo de produção do medicamento, impactos aí, é lógico, se você pegar por item, você tem aí situações onde rapidamente a gente bate o olho e fala, essa mudança aqui ela é muito impactante sobre o produto, em relação à questão da segurança e eficácia. Tá? A alteração de teste e especificação, eu tenho que rodar a ferramenta, mas talvez na análise a tendência possa ser positiva no intuito de abrir e aceitar o CM para mudar. Né? Estou mexendo na ferramenta para análise e com certeza você está fazendo a alteração num teste para melhor. Certo? A adequabilidade, né? Ele é mais seletivo. Estou incluindo produtos de degradação, que antes não existia, então estou implementando, então é para melhoria. Tá? Algumas outras coisas, batendo o olho, você já... Alteração de processo produtivo. Epa, e agora? Será que essa alteração realmente não vai ter um impacto sobre a partida, a liberação do meu fármaco a partir da sua forma farmacêutica inicialmente desenvolvida? Ou seja, será que essa alteração vai fazer com que ele ainda preserve as características do biolote? Será? Então, quando você tiver essa dúvida em massa, né, com as cabeças críticas e pensantes dentro da sua empresa, os técnicos precisam realmente se debruçar e analisar com cautela aquela alteração pós-registro. Então, alterações do processo de produção do medicamento, mudanças relacionadas à embalagem do medicamento, descritas no item 7, mudanças que vão de A a L, mudanças relacionadas à inclusão de nova apresentação, item 8, modificação A, mudanças relacionadas ao prazo de validade e aos cuidados de conservação do medicamento, que estão no anexo F, são modificações de A a D, vista. A inclusão de nova concentração, descritas no item 10, modificações A e B. As mudanças relacionadas à posologia, ampliação de uso, inclusão de nova via de administração, nova indicação terapêutica. Aqui, na verdade, nós estamos falando diretamente para os produtos novos ou inovadores. Né? No caso aqui, nova inclusão de indicação terapêutica, nova concentração. Eu estou falando para as empresas que efetivamente fazem aí o desenvolvimento dos novos produtos, né? Talvez numa nova indicação terapêutica eu volto para uma fase 3 por causa de uma expansão de mercado, onde a gente conseguiu caracterizar uma outra indicação terapêutica para aquele produto na mesma concentração e forma farmacêutica. Vou voltar para uma pesquisa de fase 3 e vou estudar esse produto para uma nova indicação. É prerrogativa da empresa e é decisão dela. Tá certo? É uma alteração pós-registro que, a posteriori, ela vai incluir na sua bula, como uma nova indicação. Mas vai ter estudos de eficácia aqui e segurança que, obviamente, ela vai ter que desenvolver e apresentar para a agência. Mudanças relacionadas ao nome do medicamento, cancelamento do registro do medicamento, exclusão de local de fabricação do fármaco, local de embalagem primária, local de embalagem secundária, local de fabricação do produto, ou local de fabricação do produto, estão descritas no item 12, modificações que vão de A a D. O HMP é de responsabilidade da empresa detentora do registro, que tem que preencher e anexar toda a documentação pertinente. Todas as mudanças precisam ser registradas no HMP, sem exceção, simultaneamente a data da implementação ou da aprovação. No caso aí, nas situações onde a gente tem que aguardar a anuência da agência, né? Então, vai ser o momento da aprovação. Quando a mudança de implementação imediata
for o caso, né? E não necessitar de protocolo individual, a documentação exigida para cada mudança estabelecida no anexo 1 dessa resolução inclui o PAT, deve ser anexado ao HMP na data da referida implementação. Tem empresas que, por conta desse artigo 28, estão simplesmente fazendo só o PAT. Eu preencho o PAT e coloco lá. Tá aí a análise de risco. Não, mas não está pedindo. Não, gente, veja. O FEME em si é uma ferramenta para análise qualitativa do risco. Tudo bem, você pode até não usar o FEMEA para fazer a sua análise quantitativa do risco, quantitativo, número. Agora, a análise qualitativa do risco você vai ter que fazer, tem que constar do PAT. Tá certo? Porque simplesmente preencher e colocar lá sem análise pela sua equipe não vai dar certo numa auditoria regulatória. Tá? Tomem cuidado com isso. O HMP deve conter as seguintes informações: todas as mudanças pós-registro de implementação imediata, com ou sem protocolo, bem como as que tiveram aprovação prévia da Anvisa. Informações complementares: lista de lotes fabricados ou importados, que foram destinados à comercialização no mercado brasileiro, incluindo data de fabricação, número, tamanho de lote, massa e volume de unidades farmacotécnicas. Última versão dos documentos, contendo testes, limites de especificação, métodos analíticos de controle de qualidade do medicamento, conforme aprovado. Relatório de estudos de estabilidade, de acompanhamento, concluídos. E demais informações que não são caracterizadas como mudanças pós-registro, mas que são atualizações importantes para o registro. O HMP deve estar atualizado, facilmente disponível na empresa para apresentação à autoridade sanitária, bem como as suas provas, então tomem cuidado com isso, né? Às vezes a empresa pode sim fazer, lançar mão de ter isso em backup, enfim, assinatura digital, ok, mas o agente regulador não pode chegar e esperar muito tempo para você fazer a impressão de tudo isso para apresentar para ele. Tá? Então é importante vocês se organizarem no sentido de ter isso impresso e disponível, organizado da melhor forma possível. Né? Então, os dados do HMP deverão ser protocolizados anualmente, no mês de aniversário do registro. Não havendo mesmo nenhuma mudança após registro, deverão ser referentes ao período de 12 meses anteriores ao seu protocolo. O protocolo do HMP deve ser realizado através de peticionamento eletrônico, onde é selecionada a modalidade de petição eletrônica, não havendo necessidade de envio de documentação em papel. A classificação da mudança, como a gente já falou, ela é importante, é o primeiro passo nesse contexto da alteração. Eu tenho que classificar bem qual é a minha mudança. Tá certo? Porque às vezes um tem um entendimento e o outro tem um entendimento um pouquinho diferente, então é importante a equipe consensar, né? E consensar não é concordar, vejam bem, né? Quando a gente consensa, vence a maioria, mas também você não pode ficar do outro lado dizendo, tá vendo, eu te disse que isso não estava certo. Não resolve. A gente tem que tentar, nessa avaliação, chegar o mais próximo possível do adequado e o correto para a empresa. Então, a classificação de uma mudança como de implementação imediata permite que seja implementada depois que todas as provas requeridas forem anexadas ao HMP, e é responsabilidade da empresa. Então, a data da anexação da documentação ao HMP na empresa e do protocolo individual vai ser considerada como a data de implementação para as mudanças de implementação imediata. A efetivação de qualquer mudança pós-registro, inclusive a de implementação imediata, antes que as provas requeridas estejam anexadas, configura descumprimento à resolução e pode ser enquadrada como infração nos termos do artigo 44 da RDC 73. E, na verdade, ela suscita as legislações de infração e multa. Para mudanças que não são de implementação imediata. Então, a gente tem aí as mudanças no método, tipo 2 e 3, né, no momento em que é liberado um lote no CQ no Brasil, ou é analisado um tempo em estudo de estabilidade, utilizando-se ou deixando de se utilizar o teste, método, conforme a mudança proposta. Então, aí a gente vai ter essa implementação da mudança pós-registro se caracterizando nesses momentos. Para demais mudanças, no momento em que é fabricado ou importado um lote industrial com mudança proposta, não são considerados como implementação os lotes fabricados ou importados
e as análises utilizadas exclusivamente para obtenção das provas previstas nessa resolução. Então, os lotes que a gente testar não podem ser utilizados para essa finalidade. Eu vou ter que ter o início para a implementação da alteração. Então, agora a questão dos anexos, né? Cada item. As mudanças relacionadas ao insumo farmacêutico ativo, eu tenho mudança de razão social do local de fabricação da IFA. Eu tenho substituição ou inclusão de local de fabricação do IFA, do mesmo grupo farmoquímico. Substituição ou inclusão de novo fabricante da IFA. Mudança menor de produção do IFA. Mudança maior de produção do IFA. Esses itens são sempre problemáticos para a gente, né? Porque aí eu vou ter vários impactos que vão acabar acontecendo concomitante a essas alterações. Então, eu vou ter que olhar a rota de síntese, eu vou ter que olhar qual é a prerrogativa da metodologia que eu tenho, se a gente vai ter alteração também na metodologia, quase sempre aqui vem acompanhado de uma outra mudança concomitante. Tá certo? Porque tem empresas que fazem isso de forma individual, né? Para cada IFA, e de acordo com a metodologia que essa IFA designa, ele tem uma metodologia. Tem empresas que desenvolvem métodos e o validam no intuito de atender todas as IFAs que foram apresentadas à agência, né? Uma metodologia só. Então, quando você tiver uma alteração aqui, primeira prerrogativa, olhar a rota, solventes residuais, olhar produtos de degradação, verificar a sua metodologia, se ela vai contemplar tudo isso, fora os ensaios e as provas que forem solicitadas pela própria resolução para cada um desses itens, que estão também bem definidos pela RDC 73. Mas seguramente aqui eu já vou ter um outro desdobramento e uma alteração impactante em relação à nossa metodologia, não pode esquecer. Quer dizer, aqui minimamente as equipes de desenvolvimento desses fabricantes fornecedores, né? A nossa equipe de desenvolvimento farmacotécnico, porque tem outras prerrogativas que precisam ser consideradas, tamanho de partícula, as características em relação a esse fármaco, tudo aquilo que a gente precisa ter atenção, fora a parte de desenvolvimento meta-analítico, porque podemos ter aqui outros impactos para se avaliar nessa alteração pós-registro. E acontece mais comumente do que a gente gostaria. Tá? Infelizmente, isso aqui é uma realidade. Muitas vezes a gente desenvolve o produto, no primeiro momento, no registro, acaba oferecendo só a opção de um fabricante do fármaco, e aí depois a empresa, quem tem um só, não tem nenhum, né? Se, porventura, esse fabricante altera qualquer coisa, você está aí na mão dele e vai ser, de certa forma, envolvido nessa... obrigado a fazer essa alteração, né? Mudanças relacionadas aos testes, já comentamos um pouquinho, limites de especificação e métodos analíticos, controle de qualidade, estabilidade de insumo farmacêutico ativo e medicamento. A Anvisa tem exarado muitas exigências sobre a IFA, não sei qual é a experiência que vocês têm vivenciado, muita coisa, inclusive pedindo para as empresas encaminharem parte fechada do DMF, informações que são de parte fechada. E se você não tem uma boa relação com esse fabricante da IFA, é muito difícil, porque o cara não quer mandar a parte fechada com a informação para você, né? Você tem que fazer a protocolização desse documento, né? Seja ele exigência ou peticionamento, passar essa numeração para esse contato e ele fazer o peticionamento diretamente. Muitas vezes ele não entende o prazo que a gente tem em relação aos 120 dias de uma exigência, ou fala para você que vai mandar a documentação para a agência, não manda. Hoje, com as filas, da forma como elas estão colocadas, a agência efetivamente tem apresentado a possibilidade de emissão de uma exigência. Você cumpre o que foi necessário nesse período. Não cumpriu, é indeferimento sumário. Certo? Não sei como é que vocês estão acompanhando. Para a gente é o que está acontecendo. Tá? Então, aqui em relação aos testes, inclusão de um novo teste.
Exclusão de um teste ou método obsoleto. Outro item que tem sido muito questionado é a questão de adequabilidade, mesmo que esteja relacionado ao método farmacopeico. Tá? A gente tem visto essas exigências muito comumente. A parte de estreitamento de limites de especificação, então é benéfico, quer dizer, numa situação como essa, você vai conseguir, na análise de risco, um NPR bom, muitas vezes saindo de uma situação de classificação como um risco moderado para um risco baixo, porque você está melhorando a metodologia, né? E são esses aspectos relacionados ao teste que você tem que enfatizar na análise de risco. Ampliação dos limites de especificação. Aqui vai ter que ser bem justificado, né? Por que você está ampliando? Mudança menor de método analítico, mudança maior de método analítico, inclusão de método analítico complementar, nos casos dos produtos de degradação, né? Ou mesmo inclusão de um novo teste, pode acabar sendo uma mudança enquadrada aqui, né? No item A. Mudanças realizadas pelo fabricante do IFA. No item 3, mudanças no controle de qualidade do recipiente. 3A, só tem essa. Aqui, em relação a aos recipientes, hoje sendo cobrado da gente mais fortemente o gerenciamento de solventes residuais. Né? É o que eu tenho acompanhado, não sei como é que vocês estão vivenciando isso, é o que eles mais têm cobrado da gente, que você avalie os solventes residuais nos seus recipientes, que até bem pouco tempo nós não éramos ainda cobrados nesse sentido, e o gerenciamento desses solventes residuais. Se você vai fazer isso logo no início, fazendo uma matriz daquilo que vai ser utilizado no processo fabril, assim que você gera uma ordem de fabricação e quantifica tudo isso e enquadra, ou se vai se fazer a análise do produto acabado ao final, enfim, o gerenciamento de risco, você é que tem que apresentar para a agência uma proposta que é única e é da própria empresa, né? Alteração do fármaco e dimensões de comprimidos, cápsulas, supositórios, item 4. Alteração, exclusão ou inclusão de marcações na forma farmacêutica, incluindo marcas em alto e baixo relevo, exceto sucos e impressões com tinta. Alterações ou inclusão, impressão, a mudança menor de suco, mudança maior de suco, mudança menor de recipiente para formas farmacêuticas em solução, mudança maior de recipientes para forma farmacêutica em solução. Outra coisa que também a gente tem visto, para avaliar no desenvolvimento, na concepção do produto, a Anvisa também tem questionado muito, né? Se a gente pegar a prerrogativa da comparação entre um produto de referência internacionalmente definido por cada uma das agências sanitariamente reguladas dos países, nós tínhamos os princípios dos mesmos para atender, mesmo fármaco, mesma concentração, mesma forma farmacêutica, mesmo esquema posológico, mesma indicação terapêutica. Isso ainda prevalece, mas mesmo para os produtos que são considerados bioisentos, né? Então, eu estou falando das soluções, estou falando de semissólidos, né? Se você atualmente faz o desenvolvimento do seu produto e utiliza recipientes totalmente diferentes daqueles utilizados pelo produto de referência, você vai ser cobrado a apresentar, por exemplo, provas de permeabilidade cutânea, e que podem, às vezes, encarecer muito o seu desenvolvimento. Então, vale a pena a equipe que está desenvolvendo, lá na análise do risco, né, avaliar friamente se a gente vai preferir fazer a coisa da forma adequada já no nascimento do produto, ou depois ter que gastar, né, 10 vezes mais no estudo de permeabilidade, porque o desenvolvimento não foi bem conduzido. Tá? Então, é bom a gente estar atento, né? A parte ainda de mudança menor de recipiente para formas farmacêuticas semissólidas, mudança maior de recipiente para formas farmacêuticas semissólidas, mudança menor de recipiente para formas farmacêuticas sólidas, mudança maior de recipientes para formas farmacêuticas sólidas, mudança de recipientes para as demais formas, mudança de recipientes
responsáveis pela cor e sabor, inclusão de nova apresentação por alteração de sabor. Então, essas mudanças relacionadas aos expientes. Mudanças relacionadas ao local de uma ou mais etapas do processo produtivo do medicamento. Alterações da razão social, do local de fabricação, não parece impactante. Inclusão ou substituição do local de embalagem secundária. Inclusão ou substituição de local de embalagem primária. Inclusão ou substituição de local de fabricação de medicamentos de liberação convencional. Inclusão ou substituição menor de local de fabricação de medicamentos de liberação modificada. Eu já começo a ter um grau de complexidade um pouco maior nessas inclusões, equipe, né, local, LTA, certificados de boas práticas, tudo que a gente precisa ter aí como prova dentro dessa prerrogativa de inclusão. Inclusão, substituição maior de local de fabricação de medicamentos de liberação modificada, inclusão ou substituição de local de fabricação de medicamento estéril, inclusão ou substituição de local de controle de qualidade. Mudança relacionada ao processo de produção do medicamento, então equipamento e tamanho de lote. Um dado interessante, e eu acho que totalmente aplicado da RDC 73, foi a prerrogativa em relação à utilização do tamanho de lote do biolote. Ponto. Totalmente correto. Totalmente correto. Também não fazia sentido, né? A gente fazia os lotes pilotos, os 3 lotes lá, se você apresentasse um fabricante do fármaco, e efetivamente depois na escala industrial fazia um lote de outro tamanho que você não tinha testado, e a RDC 73 veio e corrigiu isso, né? Então ela falou, olha, a partir de hoje o tamanho de lote é o tamanho do biolote que você testou, tá? E aí nos deu aí possibilidade, né, de dentro dessa prerrogativa, e ainda que como implementação imediata, de aumentar isso em até 10 vezes, caso seja sua necessidade de acordo com a sua demanda. Então, a gente tem aqui como item 6 a mudança menor do processo de produção, mudança maior do processo de produção, inclusão ou substituição de equipamentos de embalagem primária, mudança menor de equipamento, mudança maior de equipamento, inclusão menor de tamanho de lote, inclusão maior de tamanho de lote. Mudanças agora no item 7 relacionados à embalagem do medicamento. Então, mudança menor de composição de embalagem primária. Vai ter impacto direto aqui, com certeza com outras alterações concomitantes. Mudança maior de composição de embalagem primária. Mudança menor da forma e dimensões da embalagem primária. Eu acho até interessante a gente ressaltar aqui que quem estiver participando mais ativamente da leitura da consulta, que vai fazer agora a revisão da RE1 de estabilidade, a gente está atento para esse item para saber se é algo que está escrito não está ferindo a 73. Né? Outro dia me peguei pensando nisso, né? Porque era bom a gente cruzar para ver se as coisas estão convergindo, né? Pode ser que, de repente, a gente tenha algumas coisas que acabem não em consonância aqui totalmente com a RDC 73, né? Mudança menor, então, da forma e dimensões da embalagem primária. Mudança maior da forma e dimensões da embalagem primária. Mudança de parte da embalagem primária sem contato com o medicamento. Mudança menor da embalagem secundária ou envoltório intermediário. Ainda dentro desse item, mudança maior de embalagem secundária ou envoltório intermediário. Mudança relacionada a material inerte, relacionada ao diluente. Mudança relacionada ao acessório. Mudança relacionada ao controle de qualidade da embalagem. Inclusão de novo tipo de embalagem primária. No item 8, a inclusão de nova apresentação. E os testes que são aplicados, né? Mudanças relacionadas ao prazo de validade ou aos cuidados de conservação do medicamento. Então, redução do prazo de validade, ampliação do prazo de validade. Esse item também, né? Pode acabar impactando essa nova consulta. Mudanças relacionadas aos cuidados de conservação. Mudança de condição de armazenamento adicional.
Inclusão de nova concentração, item A e B, então inclusão de nova concentração para medicamentos novos, inclusão de nova concentração para medicamentos genéricos e similares. Agora, não preciso nem dizer para vocês, né? Inclusão de nova concentração para medicamentos genéricos e similares, eu preciso ter um medicamento espelho, eu preciso ter uma referência devidamente designado para a agência, pela agência, para que possa fazer essa adoção dessa nova inclusão da nova concentração. Né? Eu não posso ser genérico e similar, porque eu sou cópia, nós, né, genéricos e similares somos cópias a um produto de referência. Então, para eu poder ter essa nova concentração, esse produto tem que existir enquanto referência para mim. Não tenho, outro dia me questionaram isso, mas eu não tenho referência designado. Bom, você pode solicitar a indicação tem um processinho, né, que se monta para a solicitação de indicação do medicamento de referência, vai ter que encaminhar isso lá para a Anvisa e solicitar a indicação do produto de referência para algo que você queira desenvolver dentro dessa prerrogativa. É rápido? Nem sempre é rápido, tá? Mas existe o caminho. Mudanças relacionadas à posologia, ampliação de uso, inclusão de nova via de administração e nova indicação terapêutica. Também estou falando para os novos aqui, certo? A gente não vai ter essa prerrogativa de mudança relacionada à posologia, porque um dos parâmetros específicos para genéricos e similares é que a gente tenha o mesmo esquema terapêutico, ok? Então, aqui eu estou falando para novos. Então, inclusão de nova posologia para medicamentos novos, ampliação de uso para medicamentos novos, inclusão de nova via de administração para medicamentos novos e inclusão de nova indicação terapêutica também para medicamentos novos. Aqui, totalmente para os novos, que a posteriori podem acabar sendo produtos de referência para os genéricos e similares, se devidamente comprovada a segurança e eficácia, por exemplo, dessa nova concentração, dessa nova indicação terapêutica, a comissão de medicamentos de referência designando esse produto, a gente poderia fazer a cópia em relação a essa nova condição. Mudanças relacionadas ao nome do medicamento, cancelamento do registro do medicamento, exclusão de local de fabricação do fármaco, local de embalagem primária, local de embalagem secundária, ou local de fabricação do produto. Eu tenho aí a mudança de nome comercial. Isso se aplica diretamente para os similares, né, ou os novos. Cancelamento de registro de apresentação. Apresentações que você, no período de vigência do seu registro, não tem interesse. Cancelamento de registro de todas as apresentações. Exclusão de local de fabricação do fármaco, local de embalagem primária, local de embalagem secundária ou local de fabricação do produto, que porventura no seu registro inicial você tenha apresentado para a agência e agora não existe mais interesse em manutenção de determinados locais para embalagem. E aqui, em relação a todas essas mudanças, né, os itens que a gente apresentou, para que uma mudança seja concomitante à outra, ela tem que cumprir com ambos os requisitos abaixo. Primeiro, ser decorrente de uma principal e estar explícita na resolução. A resolução prevê se ela é concomitante, se existe essa prerrogativa ou não. Está claramente definido. Não cabe a você ter que ficar interpretando isso, não tem dúvida. Assim mesmo, se tiver dúvida, como a própria resolução traz. O canal está aberto, eu também já solicitei ajuda e eles nos ajudaram prontamente. Então, usa lá ou fale conosco, manda e-mail pedindo ajuda e eles estão prontamente assim, sendo colaborativos e procurando esclarecer as nossas dúvidas. Em relação ao PAT, né, alteração do produto propriamente dito, esse documento que está deixando a gente muitas vezes por muitos dias envolvido, e infelizmente ele é um documento trabalhoso mesmo, tá? Precisa ser feito a muitas mãos, todas as pessoas da alteração, de acordo com a classificação da mudança, precisam ser colaborativos sim, participar ativamente na construção deste documento. Não tem por onde fugir. É isso que eu já ouvi de algumas empresas, voltam a insistir, mas eu não queria a minha equipe fazendo isso. Né? Então, se você vai ajudar de alguma forma, com consultoria, assessoria, ok, a gente pode fazer essa fotografia inicial para a sua empresa,
identificar as alterações que aconteceram ao longo do caminho, nos seus dados do seu registro dentro do Departamento de Assuntos Regulatórios, né, enxergar como era esse biolote, o que você fez até aqui, construir essa imagem, mas a equipe, no momento do fechamento do pátio, precisa participar, sim, ativamente, da análise, tá certo? Do que está sendo decidido ali em conjunto, porque vão assinar por isso. A própria resolução traz aí elementos-chave que ela considera que devem assinar e responderão civil e criminal por aquilo que está ali sendo pactuado naquela mudança. Tá? Então, de novo, né, a questão desde a concepção até a descontinuação, eu vou ter a anuência da agência, a revisão do produto, posso ter que agir de forma corretiva e mudar. Qual é a relação de documentos, então, para esse controle de mudança? A primeira situação é abrir o CM. E todo mundo que está envolvido na empresa concordar com essa abertura. Porque eu também posso ter um CM rodando e falar, não concordo. Não tivemos ainda, por exemplo, nem a última análise da agência sendo deferida, já vamos mexer de novo? Ok? Então, toda a equipe tem que concordar com a abertura do CM ou não. Não vai abrir, não vai abrir. Né? Aí talvez a gente tenha que analisar em conjunto, mitigar o risco, porque o produto está no mercado, e como é que nós vamos fazer? Os problemas estão acontecendo, aquela história de ter que trocar a turbina do avião com ele lá em cima no ar já. Né? É mais difícil. Então tem que analisar caso a caso. Né? Até um aluno perguntou para a gente lá em Anápolis, professor, não tem um padrão só para montar o pátio, o FEMEA? Eu falei, olha, infelizmente não tem como fazer isso, é caso a caso. Não dá para criar um padrão. Tá? Então precisa se fazer a abertura do CM, e para abrir todo mundo concordou com a abertura. A análise de risco, a ferramenta que a Anvisa está recomendando é o FEMEA, uma ferramenta mais simples, é uma ferramenta de análise quantitativa do risco, mas eu não tenho como comparar uma coisa sem a primeira análise. Né? Como era o biolote? Qual era o número que efetivamente a gente tinha? Os níveis de prioridade de risco do biolote, qual era? Se você não tiver essa imagem, você vai comparar o que na mudança? Não tem como fazer isso. Ah, melhorou. Melhorou quanto? Eu tenho que materializar esse valor. Eu tenho que fazer a análise crítica também da mudança, né, da melhoria, mas a gente tem que demonstrar para a agência efetivamente que essa mudança proposta ela é benéfica. Né? O protocolo de validação de processo, muitas vezes, dependendo da alteração que você vai fazer, vai ter que mexer, né? E o relatório ou o relatório sumário da validação, que hoje já está sendo exigido de nós no protocolo do novo registro, começou com a 60, agora a 200 enfatiza essa necessidade. Né? E a Anvisa já está olhando com bastante cuidado para os nossos RDFs. Uma pergunta, que teste você fez? O que você comparou? Tá certo? Então, fiquem atentos. Os protocolos de estudo de estabilidade. Aqui, lógico, eu estou colocando de forma geral, porque vai estar intimamente relacionado à alteração que você fizer. Tá? O HMP, isso sempre vai ser necessário. O PAT e a protocolização eletrônica, se for de implementação imediata. Tá? Se não, vai protocolizar via normal e aguardar a anuência da Anvisa, como a gente sempre fez. Então, aí algumas coisas, relembrando a questão da concepção do produto e avaliação. Né? Eu tenho várias definições do que é qualidade. Qualidade, basicamente, é atender a necessidade do cliente, mas quem compra um produto sanitariamente regulado, muitas vezes, e é por isso que ele é sanitariamente regulado, não consegue sozinho avaliar se ele está bom ou ruim para uso. Né? Aqui, a maior parte de nós somos farmacêuticos, certo? Mas você consegue chegar no balcão da farmácia e dizer que aquilo ali está adequado para uso? Olhando para a caixinha do medicamento? Oh, prazer, eu sou a Roberta, você está bom, eu também. Não, né? A gente tem vários requisitos e regulamentos e inspeções e regras para que os nossos profissionais e as empresas sigam, para que a gente efetivamente consiga dizer que o nosso produto tem qualidade.
né? E existem várias definições em relação à qualidade, mas 3 delas têm focos diferentes. Eu tenho o que eu chamo de definição focada no processo de fabricação, ou seja, eu vou procurar fazer sempre da mesma forma, né, com ausência de defeitos e desvios, mas considerando uma variação que é inerente ao processo para que ele esteja sob controle. Por isso que a gente controla, né? A definição focada no usuário. Então, a qualidade consiste nas características do produto, como ele vai sair. Então, comprimido, oblongo, sucado, de 100 miligramas, enfim. E a qualidade definida no produto. Então, é constituída aí por um monte de características e atributos inerentes ao produto e que vão ter, né, esses atributos atendimento pleno a determinadas especificações. Então, o seu produto vai ter que contemplar tudo isso. E as alterações, elas podem impactar alguns desses parâmetros ou mais de um desses parâmetros. Né? Bom, por onde a gente começa? Quais os passos que eu vou ter que seguir? Pelo que a gente está acompanhando até agora, porque eu estou, assim como vocês também no barco, aprendendo, né, fazer todo esse trâmite da melhor forma que a gente conseguir. Começa abrindo o formulário, classifica a mudança, discute com a equipe. Às vezes você acha que classificou certo e não está totalmente certo. Então, lê direitinho as entrelinhas que estão descritas na RDC 73, de 2016. Né? Elabora o FEMEA. Tem que elaborar o FEMEA. Não é só o FEMEA da mudança. Você tem que elaborar o FEMEA inicial também. Mas o meu produto, Roberta, olha, desde 1900 e tanto, teve 3 alterações. Bom, amigo, então você vai ter que fazer um FEMEA para cada uma delas. E ir enxergando em cada uma das alterações por que você mexeu e se isso efetivamente trouxe melhoria. Mas lembram-se que eu falei, existem situações de foco no processo, né, no produto, as características dele e os atributos intrínsecos, a questão da metodologia que você utiliza para verificar se um produto chegou aos seus atributos críticos de qualidade. Quais são esses atributos? No que a gente mexeu? Então, tem que classificar bem a mudança, elaborar uma análise de risco, para você poder comparar, e aqui no caso eu estou falando, elabore análise de risco atual, mas o certo é você ter a anterior, né? Qual era a última imagem do seu produto? Não, é um produto que nasceu assim, nunca teve alteração. Beleza, aí significa que o seu projeto de concepção, o desenvolvimento foi bem robusto. Esse é o ideal. Tá? Não que eu seja contrária à melhoria contínua, vejam bem, não é isso. Mas, neste caso, medicamento, produto sanitariamente regulado, o ideal é que ele nasça e tenha o mínimo possível de alterações. A menos que a empresa esteja totalmente aberta e dentro da concepção, né, disposta, numa situação de necessidade maior, a investir num novo estudo de eficácia, de comprovação de eficácia e segurança. Tá? Então, elaborar a análise de risco, incluir as provas necessárias no HMP, elaborar o PAT e anexar o HMP juntamente com o FEMEA. O FEMEA compõe, ele está junto do PAT. Você vai colocar a sua análise de risco lá no documento. E na conclusão dessa análise de risco, você vai tentar demonstrar não só quantitativamente, mas qualitativamente a melhoria em relação ao que você busca com essa mudança. Tá? Vai elaborar o PAT, anexar o HMP, peticionar ordinariamente ou implementar de forma simplificada, conforme o enquadramento da mudança. Se você tiver que solicitar ordinariamente, vai aguardar a análise da Anvisa, nos casos aplicáveis. Né? E em caso de indeferimento, lamentavelmente, você tem que voltar para as condições anteriores à mudança. Né? E aí, aguardar o que a agência vai te dizer, né? E até, de repente, tomar a decisão pela descontinuação do produto, como a gente falou. A classificação da mudança, ela é importante porque você precisa olhar quais são os impactos
sobre a sua característica de segurança e eficácia testada. Tá? Então, algumas coisas praticamente não têm impacto nenhum, né? E outras coisas vão impactar muito. A gente precisa olhar com bastante calma. Tá? As vias de administração também, as formulações e a questão da absorção do fármaco. Se eu estiver falando de formas farmacêuticas que não são bioisentas, ela já por si só precisa de um acompanhamento pormenorizado, porque não se solicitou a avaliação da partida do fármaco, de sua forma farmacêutica, em relação a um produto padrão, um espelho à toa. Existe uma prerrogativa importante a ser considerada. Então, a via de administração, se o produto é bioisento ou não, tudo isso é de extrema importância na mudança que você está propondo. E da mesma forma como eu falei, lá na concepção, procure mimetizar o máximo possível, dentro desse desenvolvimento, as condições do seu medicamento de referência. Não só para baratear o desenvolvimento depois, mas também para você não ter alterações aí a posteriori do registro. Para qualquer mudança que não haja necessidade de apresentação de estudo de bioequivalência e para medicamentos de referência, em qualquer caso, o comparador é o próprio medicamento na condição anterior a que está se pleiteando. Aqui a questão de comprovação de segurança e eficácia, né, na mudança. Para medicamentos genéricos similares, em mudanças em que seja realizado estudo de bioequivalência, ou em que o perfil de solução substitua o estudo de bioequivalência, por exemplo, medicamentos de uso oral que contenham fármacos destinados à ação local no trato gastrointestinal, conforme a 37, o comparador é o medicamento de referência apontado pela Anvisa. Perfil de solução comparativo vai cumprir o que está preconizado nas resoluções 31 de 2010, determina no seu artigo 17 que o estudo de perfil de solução deve ser realizado em centro de equivalência devidamente habilitado, a gente sabe disso, né? Ou centros que façam os ensaios de equivalência e bioequivalência, devidamente certificados pela agência. Os testes in vitro devem ser realizados aí em substituição ao perfil. E esse último, quando viável, obrigatoriamente deve ser realizado em centro de equivalência habilitado, nos casos onde o objetivo é subsidiar a alteração pós-registro, em cumprimento a 31, e a mesma correlação e necessidade deve ser feita para testes de desempenho in vitro. Dessa forma, os testes de desempenho in vitro também devem ser realizados em centros habilitados pela Anvisa. A gente já sabe também, mas está na RDC 73. A questão da detecção de desvios, a ferramenta solicitada pela agência é o FEMEA, uma ferramenta simples, né, traz para a gente de forma quantitativa como se fazer essa análise, o desenho, para que você consiga mostrar para o agente regulador a alteração e que você não está trazendo o produto de uma alteração, uma situação de um NPR moderado para um NPR alto. Então, por que você está mexendo? Não faz sentido, né? Então, você vai ter que quantificar essas alterações, pontuar essas alterações dentro da ferramenta de análise de risco para conseguir efetivamente mostrar que melhorou. Não, eu trouxe um produto onde eu tinha uma NPR, uma análise de risco, né, alto, e estou agora com uma análise baixa. Então, vale muito a pena fazer essa alteração. E é isso que você vai concluir, fora todas as outras coisas qualitativas que você vai ter que argumentar em relação ao seu processo. Então, o FEMEA é um sistema, né, aqui a definição, Failure Mode Effect Analysis. Ele é um sistema operacional, onde a gente avalia, por meio dessa técnica, as possíveis causas de falhas. Então, a ideia é você conseguir fazer a melhoria contínua dos seus produtos, né, mas você vai buscar dentro da sua análise os pontos fracos desse sistema. E dentro de cada uma dessas etapas do produto, né, ou do processo existentes na empresa, onde você vai alimentar a melhoria contínua. É para isso que existe o FEMEA. Mas eu não tenho como alimentar a melhoria contínua se eu não tiver a primeira imagem. Eu tenho que ter a primeira análise construída. Isso é o que já pedia para a gente há muito tempo, o ICH Q9,
do gerenciamento de risco. Então, se falar que é novidade, novidade para a gente, então, porque desde muito o ICH fala que cada fabricante, dentro dessa prerrogativa do gerenciamento de risco, então, considerando a análise do risco, avaliação do risco, controle do risco, né, e o gerenciamento, a revisão do risco, tudo isso se chama gerenciamento do risco. Né? Análise, avaliação, controle e revisão chama-se gerenciamento do risco. Está no ICH, que é 9. Então, já coloca lá para a gente, né? Cada fabricante deve estabelecer e manter um processo contínuo de gerenciamento que envolva todo o ciclo de vida do produto, da concepção à sua descontinuação. Não é só ficar pensando na mudança. Desenvolve aí de qualquer jeito, registra e coloca a porcaria no mercado, mas comprovou a equivalência, a bioequivalência, e depois a gente vai mexendo. Só que as características do biolote, elas se perdem ao longo do tempo. Tem produto que passou por 10, 12, vocês já viram uma coisa dessa? 10, 12 alterações pós-registro. Como isso? Eu acho que a Anvisa foi até bastante conivente com a gente até agora. Né? Então, para identificar perigos associados, estimar e avaliar os riscos envolvidos, controlá-los, monitorar e avaliar a efetividade dos controles que a gente estabelece no dia a dia, quando fabrica o lote que vai para a rua, que vai para o mercado. Né? Então, para isso que a gente estabelece esses controles, principalmente para que eu consiga também manter as características desse produto dentro da prerrogativa que foi estudada do ponto de vista de segurança e eficácia. A Anvisa disponibilizou um manual para o PAT, ele traz os objetivos gerais aí, que é a harmonização, para que todo mundo faça da mesma forma, coloque no PAT as informações o mais unificadas e uniformizadas possível, né? Porque senão cada um ia montar de um jeito, não ia colocar o que a Anvisa efetivamente precisa. Então, a gente já tem esse documento na 3ª revisão, tá? Para poder utilizar. Estabelecer esse modelo, então, para fins das mudanças pós-registro. Demonstrar o gerenciamento da qualidade da empresa, detentora do registro. E aí os objetivos, né? Apresentar a Anvisa a avaliação realizada pela empresa. Permitir acesso a um breve resumo da mudança, sem necessidade de consulta ao processo. Então, quando eu colocar a imagem inicial do processo registrado junto à agência e a imagem em relação à análise de risco do processo proposto, rapidamente eu consigo demonstrar para o técnico como meu produto está e como meu produto ficará. Seja isso com implementação imediata, ou seja isso como análise técnica, né, onde a gente tem que aguardar a publicação. O técnico não tem que ir lá para o nosso histórico, pegar tudo que a gente fez para tentar construir uma ideia sobre o que agora nós estamos fazendo. É a gente que vai ter que ser proativo, né, e colocar essas informações de uma maneira técnica, decente, nesse documento, para os técnicos. A gente tem mania de querer se refutar a escrever tecnicamente o que nos cabe. Exemplo bem esdrúxulo, né? A gente pega um procedimento operacional e é um procedimento para fazer café. Aí no objetivo, fazer café. Não é isso que a Anvisa quer. Ela quer que você detalhe por que você vai fazer, de que forma, como a gente vai chegar nesse café que você diz que vai fazer. Tem que estar no objetivo, a mesma coisa nesse documento técnico. É você que tem que fazer a análise, o produto é seu, não é da agência. Até agora a gente deixou essa responsabilidade nas mãos do agente regulador. E ela está nos devolvendo, a semelhança do que o FDA faz, a responsabilidade. O FDA acredita em tudo o que você disser, mas um dia ele vai lá na sua casa te verificar, para saber se tudo o que você falou sobre o seu produto, efetivamente você tem comprovação. Tá? Então, aumentar conhecimento técnico sobre o processo, tanto pela Anvisa quanto pela empresa, né? Porque muitas vezes os processos davam a impressão de que só a Anvisa conhecia o nosso produto, a gente mesmo não conhecia nada. Como assim? Ninguém pode conhecer mais do seu produto que você mesmo. Tá certo? Então, permitir acesso breve aí às informações, a necessidade de mudança, né? Harmonizar as informações, auxiliar nas inspeções pós-registro de medicamentos, de equivalência farmacêutica e de bioequivalência.
Então, é um objetivo específico dessa utilização do parecer técnico da empresa. Quais os impactos que, por enquanto, eu estou enxergando, né? Eu considero que vai acontecer uma mudança de paradigma nos desenvolvimentos dos produtos que a gente tem adotado até agora. As empresas agora vão efetivamente desafiar de forma apropriada os seus produtos lá no desenvolvimento, para conhecer os momentos em que, onde, ao desafiar o produto, você vai encontrar falha. E quando o produto apresentar essa falha no mercado, você sabe exatamente o que causou aquela falha. Porque você conhecia no desenvolvimento quais eram as prerrogativas que poderiam levar àquela falha especificamente. A questão da responsabilidade compartilhada com relação aos seus produtos na fase de pós-registro não é mais uma responsabilidade do agente regulador, e sim nossa. A implantação efetiva do gerenciamento de risco em todas as fases de vida do produto, porque até então a gente estava fazendo isso aqui muito mal e porcamente somente na fase de pós-registro, e assim mesmo era a agência que fazia a anuência ou não, de acordo com o que a gente solicitava. E a questão da melhoria contínua, que é necessária, ninguém está dizendo que não é para ser feito, né? Mas para assegurar a manutenção dos parâmetros de segurança, eficácia e qualidade. Não para contornar algo que lá no desenvolvimento a gente fez mal e porcamente. A melhoria ela não pode ser aplicada com esse conceito. Fiz de qualquer forma, consegui fazer o estudo de bioequivalência, gastei 600 mil mais 10, 12 mil numa equivalência farmacêutica, agora não vou mexer em nada, mas na hora que a gente vai colocar o lote industrial para fabricar, não sai do jeito que a gente gostaria. Aí tem reprocesso, aí tem um monte de problemas, tem que ficar entrando com alteração pós-registro. Isso não é a prerrogativa da melhoria contínua, como o próprio nome já fala, é melhoria contínua, não é para corrigir o que você não fez certo lá no começo. E, infelizmente, lamentavelmente, as nossas empresas, dentro dessa política, que foi aquela corrida, né, a partir dos anos 2000, por esse nicho de mercado, a gente fez muito isso, sim. Tá? Era isso. Dúvidas? Perguntas? Alguma exigência que alguém já tenha recebido para dividir aqui com a galera? Não, tá tudo fácil? Ninguém tem dúvida? A gente tem passado muitos dias construindo esse documento. Não sei qual é a experiência de vocês. Quem já fez o pátio aqui? Dá trabalho? Dá trabalho, né? Qual que é a média de tempo que vocês têm com a sua equipe levado para construir um pátio? Vai e volta. Mas assim, em média. Depende do assunto, da classificação. Mas, por exemplo, começa no desenvolvimento, depois vai para o registro. Mas e se já tiver mudanças lá, pós-registro, como é que vocês fazem? Uhum.